Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Todo herege é ovelha na lã, raposa nas entranhas, lobo nas obras. Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar: eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer onde seja encontrado. São Francisco de Sales, livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, capítulo 28, parte 3. Como disse São Bernardo, todo herege é ovelha na lã, raposa nas entranhas, lobo nas obras. Querem parecer, mas não ser bons. E querem ser, mas não parecer maus, porque o parecer bons lhes serve de que os não tenhamos a eles por maus, e de que sejam piores, sendo maus não só para si, senão para quem se lhes chega, tendo-os por bons. É o pecado dos pecados, a mais repugnante das coisas, que Deus reprova neste mundo enfermo. No entanto, quão pouco entendemos de sua odiosidade excessiva. Se odiássemos o pecado como deveríamos odiá-lo, puramente, profundamente e valentemente, deveríamos fazer mais penitência, infligir em nós próprios maiores castigos, deveríamos chorar os nossos pecados mais abundantemente. Pois então, a suprema deslealdade para com Deus é a heresia. É a poluição da verdade de Deus, o que é a pior de todas as impurezas. Porém, como somos indiferentes a ela? Nós a fitamos e permanecemos calmos. Encostamos nela e não trememos. Misturamo-nos com seus faltores e não temos medo. Nós a vemos tocar as coisas santas e não percebemos o sacrilégio. Inalamos seu odor e não mostramos qualquer sinal de detestação ou desgosto. Alguns de nós afetamos ter sua amizade e alguns até buscam atenuar as culpas dela. Nós não amamos a Deus o bastante para termos raiva pela glória dele. Não amamos os homens o bastante para sermos caridosamente sinceros pelas almas deles. Tendo perdido o tato, o paladar, a visão e todos os sentidos das coisas celestiais, somos capazes de armar tenda no meio desta praga odienta, em tranquilidade imperturbável, reconciliados com sua repulsividade e não sem declarações em que nos gabamos de admiração liberal, talvez até com uma demonstração solícita de simpatias tolerantes por seus faltores. Por que estamos tão abaixo dos santos antigos e mesmo dos apóstolos modernos desses últimos tempos, na abundância de nossas conversões? Porque não temos mais a firmeza. Falta-nos o velho espírito da Igreja, o velho gênio eclesiástico. Nossa caridade é insincera, pois não é severa, e não é persuasiva, pois é insincera. Carecemos de devoção pela verdade como verdade de Deus. Nosso zelo pelas almas é débil, pois não temos zelo pela honra de Deus. Agimos como se Deus ficasse lisonjeado com conversões, ao invés de serem almas que tremem, resgatadas por um excesso de misericórdia. Dizemos aos homens meias verdades, a metade que calha melhor, a nossa própria pusilanimidade e aos preconceitos deles. E depois nos admiramos de tão poucos se converterem, e que desses poucos tantos apostatem. Somos tão fracos a ponto de nos surpreendermos de que nossa meia-verdade não teve tanto sucesso quanto a verdade inteira de Deus. Onde não há ódio à heresia, não há santidade. Um homem que poderia ser um apóstolo torna-se uma úlcera na Igreja por falta de justa indignação. Fonte Padre Frederick William Faber. O preciosíssimo sangue
ou O Preço de Nossa Salvação, 1860. Sem dúvida, a força dos maus provém da fraqueza dos bons. Somos nós que, o mais das vezes, não nos colocamos à altura daquilo que a contingência histórica nos impõe. Quando nos demitimos do dever de lutar, geralmente o inimigo triunfa. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo está cheia de verdades aparentemente antagônicas, que, entretanto, examinadas com atenção, longe de reciprocamente se desmentirem, reciprocamente se completam, formando uma harmonia verdadeiramente maravilhosa. Tal é o caso, por exemplo, da aparente contradição entre a justiça e a bondade divinas. Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Sempre que, para compreendermos bem uma destas perfeições, fecharmos os olhos a outra perfeição, atributo divino, teremos caído em grave erro. Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos, em sua vida terrena, admiráveis provas da sua doçura e da sua severidade. Não pretendamos corrigir a personalidade de nosso Senhor segundo a pequenez e deficiência das nossas vistas, fechando os olhos à sua bondade para melhor nos edificarmos com a justiça do Salvador. Ou, pelo contrário, fazermos a abstração de sua justiça para melhor compreendermos a sua infinita compaixão para com os pecadores. Nosso Senhor mostrou-se sempre perfeito e adorável, tanto quando acolhia com perdão inefavelmente a doce Maria Madalena, quanto quando castigava com linguagem violenta os fariseus. Não arranquemos do Santo Evangelho qualquer uma dessas páginas. Saibamos compreender e adorar as perfeições de nosso Senhor, tal como elas se revelam num e noutro episódio. E compreendamos, enfim, que a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós, só será perfeita no dia em que soubermos não apenas perdoar, consolar e afagar, mas ainda no dia em que soubermos flagelar, incomodar, denunciar, fulminar, desarmar, como fez nosso Senhor. Há muitos católicos que consideram os episódios do Evangelho em que aparece o santo furor do Messias contra a ignomínia e a perfídia dos fariseus como coisas indignas de imitação. É ao menos o que se depreende do modo como eles consideram o apostolado. Falam sempre em doçura e procuram só imitar esta virtude de nosso Senhor. Que Deus os abençoe por isso. Mas por que não procuram eles imitar também as demais virtudes de nosso Senhor? Muito frequentemente, quando se propõe em matéria de apostolado um ato de energia qualquer, a resposta invariável é a de ser preciso proceder com muita brandura, a fim de não afastar ainda mais os transviados. Poder-se-á sustentar que os atos de energia, de retidão e firmeza, têm sempre o invariável efeito de afastar ainda mais os transviados? Poder-se-ia sustentar que nosso Senhor, quando dirigiu aos fariseus as suas investidas candentes, fê-lo com intenção de afastar ainda mais aqueles transviados? Ou porventura dever-se-ia supor que nosso Senhor não sabia ou não se preocupava com o efeito catastrófico que as suas palavras causariam aos fariseus? Quem ousaria admitir tal blasfêmia contra a sabedoria encarnada, que é nosso Senhor Jesus Cristo? Deus nos livre de preconizar o uso de severidade de processos violentos como único remédio para as almas. Deus nos livre também, e entretanto, de não prescrever tais remédios austeros e salutares dos nossos processos de apostolado. Há circunstâncias em que se deve ser prudentemente suave e circunstâncias em que se deve ser sabiamente austero. Ser suave quando as circunstâncias exigem severidade, ou ser violento quando as circunstâncias exigem suavidade, há nisso sempre um erro grave. Uma pessoa que nega até mesmo um só artigo de nossa fé
não poderia ser um católico, pois a verdade é uma só e precisamos aceitá-la inteira ou então não aceitar nada. Isto meramente repete o ensinamento de Nosso Senhor, conforme escrito por São Tiago. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda ela. Tiago 2,10. São Tomás de Aquino acrescenta: rejeitar um só artigo ensinado pela Igreja é suficiente para destruir a fé, do mesmo jeito que um pecado mortal é suficiente para destruir a caridade. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Sats Cognitum, ensina com todas as palavras: nada é mais perigoso do que os hereges que, enquanto conservam quase todo o remanescente do ensino da Igreja intacto, corrompem com uma única palavra, como uma gota de veneno, a pureza e a simplicidade da fé que nós recebemos através da tradição, tanto de Deus quanto dos apóstolos. O Papa São Pio X sentiu a necessidade de escrever: os partidários do erro não devem ser procurados apenas entre os que são abertamente inimigos da Igreja, mas em seu próprio seio, e estes são mais nocivos por atuarem às escondidas. A Igreja não tem inimigos piores, pois eles colocam em operação seus desígnios para a destruição dela, não pelo lado de fora, mas pelo de dentro. Assim, o perigo está presente quase nas próprias veias e no coração da Igreja. E o dano é mais certo pelo próprio fato de que o conhecimento que eles têm dela é mais íntimo. Eles tomam o encargo de professores nos seminários e universidades e gradualmente fazem deles e delas cadeiras de pestilência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.